a democratização da psicanálise. O que seria isso e como que a gente pode escutar essa espécie de movimento que vem surgindo, que a gente pode escutar ecos dessas ondas, né, gerais de democratização aos acessos. Primeiro, o que a gente supõe como acesso e qual é o imaginário que a gente tem sobre o acesso à psicanálise ou o que seria a psicanálise na cultura. Depois a gente vai falar um pouquinho dela mesma, né, a estrutura da psicanálise, o que seria, né, essa peça-chave, a estrutura da peça de Lego que pode montar todo o edifício que a gente conhece como psicanalítico, e depois a gente vai pensar sobre o contemporâneo e as ferramentas que a gente tem hoje, século XXI, que mudam a forma de escuta e de trabalho que a gente tem já desse século de psicanálise. Então é isso que a gente vai conversar hoje aqui. Na verdade, quando a gente diz a psicanálise seria elitista, a gente está fazendo uma conexão entre o que a gente imagina é que seria o acesso a uma clínica individual, a uma escuta individual, a um consultório escutando uma pessoa, né? Ou mesmo um grupo de pessoas, ou uma família, um casal, crianças, pais e filhos, um pequeno grupo de pessoas, ou mesmo um processo em grupo, né? Então, a psicanálise é isso, sem dúvida, mas é mais ampla, e bem mais ampla que isso, e ela já foi se espalhando e criando raízes na cultura há mais de um século. E vamos separar aqui, primeira parte, né, historicizando um pouco, o próprio Freud, que inventou o termo psicanálise, ele foi primeiro um neurologista, né, era um cientista da bancada mesmo, e observava neurônios, e sempre teve um fascínio pelo funcionamento de uma psicologia científica, como ele escreveu nos primeiros textos, e para decifrar o funcionamento neuronal humano, vamos dizer, a base era a neurociência, a gente pode dizer assim. E ele foi indo para a escuta de pessoas, ele foi indo para a escuta clínica, o consultório que ele abriu e as pessoas foram chegando com os sofrimentos que estavam ali pulsando no fim do século XIX, no centro de um império, que era o austro-húngaro, na cidade de Viena, que tinha algum tipo específico de sofrimento, muito ligado à repressão também sexual e também do lugar do nosso corpo, do erotismo, do feminino. É como se ele estivesse ouvindo, né, o declínio ou a crise do patriarcado, de uma lógica patriarcal, elitista, de alguma maneira com mecanismos de opressão, sobretudo sobre as mulheres, mas também sobre os homens, né? Então, o que é que se faz nesse primeiro momento? A escuta de pessoas, uma a uma, no consultório que o Freud abriu, né? E a partir daí, ele foi fazendo uma rede, foi funcionando muito, foi se espalhando essa boa nova, vamos chamar assim, foi se fazendo uma rede de analistas, de analisantes, foi se criando instituições, foi se ampliando esse escopo, já ali no começo do século XX, e era uma teoria nova, né, que tinha muito poder de compreensão da mente humana, não só daquilo que você pode imaginar, complexo de Édipo, ou recalque, repressão, pulsões, inconscientes, sonhos, sim, tudo isso,
mas também as nossas formas de sofrimento, as nossas maneiras de lidar com os aspectos da vida, do cotidiano, das relações entre pais e filhos. Então, a partir dessa primeira clínica, foi se ampliando para a clínica com crianças e foi se escutando também as artes, a cultura, as manifestações sociais, tanto que a psicanálise está, por exemplo, como matriz do surrealismo, movimento das vanguardas, dos modernismos do século XX, né? Surréal, sobre o real. Então, já desde o começo, logo nas primeiras décadas, já teve uma expansão, uma democratização da psicanálise. Está na sua própria raiz, não é algo novo ou agora do século XXI. Já é algo que foi da própria natureza desse novo saber, dessa nova ferramenta, dessa nova técnica, que é uma tecnologia. Então, a gente diz que a psicanálise ela tem alguns pilares. Ela é um saber, como eu acabei de colocar, ela é um campo de conceitos, de conhecimento, e que a gente aqui no nosso universo MH, a gente trabalha bastante e vai ampliando e faz nossos cursos e debates e lives e vai trabalhando esses conceitos e aplicando. Tem um saber, tem textos, teorias, história do conceito, transformações viradas, como por exemplo o conceito de pulsão, que é um conceito tão rico e que o Freud começou pensando sobre pulsões de autoconservação, pulsões eróticas, pulsões sexuais, depois percebeu que era mais amplo, pulsões de vida, pulsões de morte. Então a psicanálise ela é viva. Por quê? Sobretudo porque ela se alimenta da vida, da escuta de pessoas vivas, da oralidade, dos encontros, não só na clínica individual, mas ela vai se expandindo para todos os coletivos humanos. Ela é também uma tecne, uma tecnologia de escuta e de encaminhamento, de transformação. Então, conhecimento, clínica, técnica, escuta e uma lupa de leitura da cultura. A partir da escuta dessas situações reais, de pessoas na clínica e de coletivos, ela se amplia para várias instituições. Então a gente já tem lá, também já na primeira metade do 20, sobretudo na segunda e hoje, a psicanálise está em muitas instituições, está nas escolas, nos hospitais, nos centros de atendimento como de saúde, mais ampla, UBS, está nas escolas de educação infantil, está nas universidades, está em lugares de tratamento dos mais variados, vamos dizer assim, pessoas, vamos dizer, a infração, o que é a transgressão, o que é a infração, o que são os presídios, o que é o encarceramento, como escutar na justiça, o que é um perito criminal, o que é o próprio crime, o que é a melancolia, o adoecimento, CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, os manicômios, antigamente chamados assim, os hospitais psiquiátricos. Então a gente tem, vamos dizer, uma ampliação muito vasta dessa cultura analítica, essa forma de você poder estar com o outro e escutar algo além do seu próprio eu racional, que a matriz é essa, qual é a grande descoberta do Freud nesse sentido? Que você, ao estar aqui e endereçar sua fala para um outro, você transfere afetos, conteúdos, ideias, e aí você cria no espaço relacional, você cria o novo,
você se dá conta de coisas que antes eram inconscientes para você mesmo. Você fala, nossa, não tinha percebido isso, mas... E essa roda, né, analítica, esse espaço de conversa, ele pode ser com um, com dois, com 10, com vários, pode ser na literatura. Aí a gente tem, por exemplo, Carolina de Jesus. Então ela elabora toda a vivência dela e o que ela coloca ali? Um grande processo analítico. Ela, né, de alguma forma, ela vai se descobrindo e se compreendendo e ampliando a consciência sobre si mesma. E essa consciência sobre si, ela é histórica também, ela é social, é seu lugar de fala, é seu corpo, sua carne, sua pele, sua linguagem, sua ancestralidade. Então, quando a gente tem a leitura, né, desse texto, é um português, como a gente depois teoriza, Lely e vários outros, a gente vai ver, é uma forma onde você se apropria da linguagem, ela é sua, ela é singular, ela é do sujeito, subjetiva, e ela também está conectada com a vasta rede de significação da vida, a rede simbólica. Isso para todas as redes. Eu comecei com Carolina, mas poderia ter, né, também vamos para Clarice Lispector, que também vai trabalhar a partir, né, do judaísmo, da opressão do pogrom, a Ucrânia, e ela, né, ter vindo bebê para o Brasil, fugindo, a família fugindo da fome, da perseguição, né, viajando de dia, de noite com fome, não, trem, ônibus, carroça, de todo jeito até chegar num barco que atracou no Nordeste brasileiro, onde a Clarice Lispector viveu até os 18 anos, né? Depois veio estudar Direito no Rio de Janeiro. Então, e também é uma escritora, também a linguagem, ela é essa conexão com o simbólico e também numa oralidade e numa escrita. Oralidade que pode estar nas várias estruturas clínicas, analíticas, psicanalíticas. Nesse sentido, a gente pode lembrar também da Chimamanda e do perigo de uma história só. A gente ficar numa narrativa. O que é analítico, de fato, é sempre psicossocioanalítico. Digamos que quando Lacan traz o simbólico, tesouro dos significantes, a linguagem, de alguma maneira a gente se tece diante do real, de um próprio corpo, de uma própria história de vida, uma família, uma origem, uma ancestralidade. A própria ancestralidade já é partilhada, tudo que vem antes de mim. E a linguagem, tudo que está comigo e estará. Então, somos sempre vários. E, por fim, hoje a gente tem as redes sociais, que ampliam, né, cada vez mais essa democratização, esse poder espalhar esses campos de conceitos, de práticas, de tecnologias e de leituras, de lupas, né? Lupa da alma, como eu mesmo chamei num livro, essa lupa de leitura da psique, da alma, do humano, para, né, a gente poder saber mais dos nossos funcionamentos, dos nossos conteúdos e das maneiras mais interessantes da gente se relacionar, se conectar e se eventualmente atritar, né? É isso.